Olá, boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Pessoal chegando, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre lâmpadas LED com aplicações profissionais. Estou aqui com Fabrício Sakuma, quem é o apresentador de hoje, e já estamos recebendo todos vocês. Queria confirmar se estão me ouvindo bem, se está tudo sob controle nesse dia mais friozinho aqui em São Paulo. E aí eu já vou aproveitar para mostrar a apresentação. Boa tarde, pessoal. Que gostoso estar com vocês. 1 horinha de apresentação hoje. Vamos lá, vou compartilhar aqui já a minha apresentação. Queria confirmar se vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver aqui como é que estamos todos. Fabrício, você vê minha tela? Já vejo sim, Paulo. Áudio ok. Então, ótimo. Já estou vendo o pessoal chegando. Então, eu vou começar, pessoal. Boa tarde a todos. Que bom, o áudio está ok. Bom, eu sou a Paula e é um prazer falar com vocês novamente esse ano de 2021. Estamos com uma série de treinamentos online, que a gente tem o nome aí da série Como Vender, e hoje a gente fala sobre o portfólio de lâmpadas LED para uso profissional. Então, só para apresentar rapidamente a LEDvence, nós somos uma empresa multinacional, estamos aí como carreira solo, como LEDvence, nos originamos da Osram, que é uma empresa de iluminação bastante consagrada, com mais de 100 anos de experiência, e a LEDvence seguiu com carreira solo, com a linha de lâmpadas Osram, que todos já conhecem, tradicionais e lâmpadas LED, mas a LEDvence carrega um portfólio da sua marca, com a marca LEDvence, de luminárias para uso residencial, comercial, industrial, enfim. E hoje a gente vai dar um foco sobre todo o portfólio aí de iluminação comercial, iluminação profissional, como vender esses produtos, né? Quais são os principais argumentos, aonde se instalam esses produtos, para que você fique preparado para atender o seu cliente da melhor maneira. Bom, aonde você encontra informações sobre a LEDvence? É importante que vocês saibam todos os canais de comunicação que nós temos. Então, a LEDvence está no LinkedIn, nós lançamos isso agora no final de março. Então, se vocês entrem no LinkedIn /LEDvence, vocês vão encontrar a conta global da LEDvence, onde tem os posts em português feitos pela equipe do Brasil. Também nas mídias sociais, a gente está no Instagram como LEDvence BR e no Facebook como LEDvence Brasil. Também convido a todos a escanear aqui esse QR Code para que vocês nos sigam pelo Telegram. Telegram é o nosso mais novo canal de comunicação também, que nós lançamos no final de março, onde a gente publica tudo pela primeira vez, tudo que é novo da LEDvence, todas as informações, lançamentos, saem primeiro lá. Então, vale a pena vocês estarem aqui conosco, tá bom, pessoal? Dá uma escaneada aí no nosso QR Code e fiquem por dentro de todas as novidades. Temos também um canal no YouTube de vídeos, né? Então, existe uma playlist que se chama Brasil, e na playlist Brasil você encontra vídeos de como instalar os produtos, você encontra vídeos de projetos de iluminação da LEDvence, você encontra vídeos corporativos que apresentam a companhia, muito úteis para vocês. E, por fim, o nosso site, ledvence.com.br. Bom, como é que funcionam os nossos webinars, os nossos treinamentos? Vocês podem enviar a qualquer momento as suas dúvidas aqui pelo chat, tá bom? E a gente vai responder assim que o Fabrício concluir, a gente começa a abrir. Mas também no chat, no final da apresentação, eu vou encaminhar um link para vocês participarem, respondendo um questionário de avaliação do nosso evento, mas principalmente para vocês concorrerem a um sorteio de um vale-compras da Hot Shop no valor de R$200. Como funciona isso? No final do evento, a gente vai enviar para vocês um questionário online com só 3 perguntas sobre os temas que o Fabrício vai apresentar hoje, tá bom? São 3 perguntas de múltipla escolha. Todos aqueles que estiverem online agora conosco e que acertarem esse gabarito das 3 perguntinhas vão concorrer ao sorteio dos R$200. A gente faz isso tudo ao vivo hoje aqui, tá bom? Bom, apresento com vocês o Fabrício. Fabrício, peço que você abra a sua câmera aqui. Fabrício é o nosso engenheiro especialista de produtos, ele é responsável hoje pelo portfólio de fitas LED, a linha de lâmpadas smart, as lâmpadas inteligentes. Não percam essas apresentações, todo mês nós temos algum conteúdo novo para vocês, tá bom? Então, hoje ele vai falar de produtos profissionais. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Paula, tudo bem? Tudo bem, muito bem.
Então, apresentado o Fabrício, vou deixar vocês aqui com ele, já vou deixar fechadinho aqui a minha câmera, compartilhe a apresentação, tenham todos um bom evento e a gente se fala mais no final, quando a gente vai ter a divulgação aí do questionário, para vocês participarem desse Vale Compras, né, de R$200, e para que a gente possa também ver as dúvidas que o Fabrício vai tirar da gente. Obrigada, só um minutinho, Fabrício. Opa, obrigado, Paula. Bom, então vamos começar, pessoal. Bom, boa tarde para todo mundo. Obrigado novamente para quem sempre acompanha a gente. Para quem é novo também, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre a importância de se ter uma boa especificação de lâmpadas para uso profissional. Então a gente vai abordar um pouquinho sobre aplicação na indústria, um pouquinho na parte comercial de lojas, showrooms, supermercados, né? Então, vamos falar um pouquinho de qual que é a importância de se saber especificar corretamente os produtos e depois, por último, claro, como que o portfólio da Ledvance pode te ajudar nessas aplicações. Bom, então, primeiro, conversando assim, qual que é a importância da luz, né? A luz, ela não é simplesmente para iluminar o ambiente, né? A luz, ela tem uma importância muito maior. A maioria dos processos, a maioria das atividades que nós fazemos, não só no trabalho, né? Não só numa indústria, não só numa loja, não só no escritório, mas também em casa, no nosso tempo livre, no nosso tempo de lazer, depende 90% da luz, porque precisamos de ter um processamento visual. Então, a luz proporciona um bem-estar para as pessoas, influencia na sua produtividade. A gente também consegue entrar um pouco mais no detalhe nesse assunto em outra apresentação que a gente tem. Acho que a gente já falou umas 2, 3 vezes do ano passado para cá. Tem mais conteúdos programados para o futuro, que é sobre a iluminação centrada no ser humano, né? Ou Human-Centric Light, né? Que é o termo original em inglês, que fala como que a luz interfere no nosso organismo, o como que ela afeta, o quanto isso pode te ajudar a se manter uma saúde mental boa, né? Manter uma produtividade boa a longo prazo, o como isso te afeta o seu sono. É um conteúdo muito, muito bacana. E é algo que está se levando muito em consideração nos momentos de projetos, principalmente agora que a gente está nessa fase em que quem tem esse benefício de poder trabalhar de casa, como você modular a iluminação da sua casa para múltiplas funcionalidades, né? Então, para o momento de ter o lazer e no momento de trabalho. Bom, agora, voltando um pouquinho mais para a parte da aplicação profissional, né? Então, como eu falei, 90% do tempo as pessoas passam sobre a iluminação artificial. Então, por mais que esteja claro do lado de fora, né, esteja de dia, ainda assim as pessoas estão sobre a iluminação artificial. Então, se eu tiver uma iluminação que não está de acordo com a atividade que está sendo desenvolvida naquele ambiente, eu posso ter algum problema, eu posso gerar algum problema para a pessoa, eu posso gerar algum tipo de desequilíbrio no organismo da pessoa, ou mesmo ter uma bancada em que é uma atividade de risco, que a pessoa manuseia alguma ferramenta perigosa, de corte, de perfuração. Se não tiver iluminação adequada, aquilo pode atrapalhar, pode gerar um cansaço na vista da pessoa, gerar uma distração em que vai ocorrer aumenta a chance de ocorrer algum tipo de acidente de trabalho. Então, é muito importante ter uma iluminação adequada para cada tipo de aplicação, para cada tipo de necessidade, porque a gente vive 90% do nosso tempo sob iluminação artificial, né? E que nem eu falei, grande maioria das atividades que as pessoas executam são processadas através da visão, né? Então, é muito importante a visão nesse fato. Deixa eu diminuir um pouquinho a câmera aqui, para não tampar o conteúdo. Pronto. E também, né,
a importância de se ter uma iluminação adequada, não só para as pessoas, mas também para o seu negócio, né? Então, o consumo de energia ela é um gasto, é um custo significativo para as empresas, para os negócios, e desse consumo, em geral, assim, 70% da energia gasta num centro logístico, por exemplo, é de luz, né? Então, geralmente, quando a gente fala gasta muita energia, a gente vai pensar em refrigeração, né? Em ar-condicionado, sistema de refrigeração que gasta muita energia. Mas, na verdade, a luz acaba gastando mais, porque a luz, ela está ligada o tempo todo. O sistema de refrigeração não é o tempo todo que você precisa manter ele ligado. Tá? Então, por isso que é muito importante não só ter uma especificação adequada para o trabalho, mas também que seja uma questão eficiente, para gastar menos dinheiro e também para ter toda a responsabilidade ecológica, que é muito importante hoje. Então, aqui a gente tem um gráfico só para exemplificar qual o impacto do custo da iluminação numa operação. Aqui tem o exemplo de um armazém, tá? Esses dois exemplos são resultados de um estudo global realizado pela LEDVence a nível mundial. Mas se vocês quiserem fazer algo para a sua realidade, para a realidade do seu cliente, tem como você entrar no site das concessionárias e fazer uma simulação. Lá tem algumas calculadoras, né? A maioria das concessionárias tem uma calculadora para você fazer uma simulação de gastos. Você fala... vamos fazer um exemplo de uma casa que é muito mais simples, né? Quantos ar-condicionados você tem em casa, quantas televisões você tem, quantas pessoas moram nessa residência, geladeira, máquina de lavar, você vai listando seus eletrodomésticos, você lista também os pontos de luz que você tem, e eles fazem uma simulação de quanto você gasta de luz, de iluminação, quanto você gasta com geladeira, banho, essas coisas, e só para você ter uma noção. Então, esse aqui é um levantamento mundial que para ser bem sincero, é uma média que se aproxima muito da nossa realidade. Então, por exemplo, no armazém, 54% do custo de energia é direcionada para a iluminação somente. Então, mais da metade do dinheiro que um depósito, um centro de distribuição paga todo mês é por causa de iluminação especificamente. Já numa fábrica, o maquinário já tem um consumo de energia muito mais pesado. Mas mesmo assim, a iluminação, a gente vê aqui em cima, 6%, né? Não é um valor baixo, né? Se você pensar num local em que a iluminação, em que existe um maquinário pesado, existem caldeiras, né? Por exemplo, aqui que era o exemplo dessa fábrica, a iluminação ser 6%, é um valor muito significativo ainda, tá bom? Então, aí eu entro assim, qual que é a diferença, então, quando a gente vai pensar em iluminação entre potência e fluxo luminoso? Eu imagino que vocês que estão aqui já ouviram falar, pelo menos, em fluxo luminoso e potência. E aí, o que eu me lembro de quando eu era novo, minha mãe pedia assim, queimou uma lâmpada, Fabrício, vai lá no mercadinho ali do bairro e compra uma lâmpada. A lâmpada de 60 watts, a lâmpada de 100 watts. E voltava com aquela lâmpada de filamento, né? Aquela tradicional que nem vende mais, na verdade. Antes, as lâmpadas eram parametrizadas o seu poder de iluminação pela potência. Tá certo? Não tá certo, tá errado, na verdade. E hoje, quando a gente vem para a nossa realidade, que é o LED, tá mais errado ainda, né? Por quê? Porque potência é o quanto você vai pagar na conta de luz. Então, quanto maior a potência da sua lâmpada, mais caro vai custar, né? Aqui, maior vai ser essa fatia de iluminação no seu custo de energia elétrica. E quanto menor a potência, menos você vai pagar de luz, de energia, né? De conta de luz. Fabrício, então, mas quanto maior a potência, não é maior o fluxo luminoso? Sim, mas você pode ter lâmpadas de fluxo luminoso iguais, com potências diferentes. Então, deixa eu mostrar um exemplo, que é a realidade de produtos nossos comparados com concorrentes. Lógico que eu não vou mostrar a marca do concorrente aqui, que não é o intuito da apresentação, mas é só para vocês entenderem qual que é a melhor forma de você escolher um produto. Então, vamos dizer que eu vou comprar uma lâmpada para minha casa. E aí eu cheguei lá no mercado, na loja de material elétrico,
E eu encontrei essas 3 opções, né? A LED Vence, uma lâmpada de 12 watts, o concorrente número 1 com uma lâmpada de 15 watts, o concorrente número 2 de 16 watts. Se fosse lá antigamente, Fabrício, criança, que foi lá no mercadinho comprar uma lâmpada para os meus pais, eu ia comprar essa 16 watts, porque ela vai iluminar mais, ela é mais forte, eu não quero ficar no ambiente escuro. Hoje, na tecnologia de LED, se eu for por isso, eu posso estar comprando algo que não vai me ajudar, na verdade, que é totalmente o oposto do que eu procuro. Então, vamos ver mais informações sobre a lâmpada. Aí eu vou olhar o fluxo luminoso. Olha aqui a lâmpada da LED Vence. A lâmpada da LED Vence tem 1.500 lumens. A lâmpada do concorrente 1, ela tem 1.500 lumens também. A lâmpada do concorrente 2 tem 1.100 lumens. Opa, hoje eu, Fabrício, que entendo de iluminação, sei que a lâmpada do concorrente 2, a lâmpada número 2 aqui, ela que ilumina menos. A lâmpada do concorrente 1 e a lâmpada da LED Vence, elas iluminam igual, as duas têm 1.500 lumens. Né? Então, eu vou escolher entre uma dessas duas. Agora, já que eu tenho essas duas que iluminam igual, qual que eu vou levar para mim? Qual que eu vou decidir comprar? Eu vou comprar da LED Vence. Por que o da LED Vence? Porque o da LED Vence ela vai iluminar igual, só que ela vai gastar 12 watts, enquanto o do concorrente gasta 15 watts. Então, quando você for escolher um produto, vou comprar uma lâmpada, vou comprar uma fita de LED, vou comprar uma luminária, se atente na eficiência daquele dispositivo, né? Isso não se aplica só em lâmpadas, se aplica em qualquer dispositivo de iluminação. Se olha a eficiência, procura por isso, lumens por watt, porque nessa eu poderia comprar de 16 watts achando que ia iluminar mais e eu ia acabar me dando mal, porque eu ia pagar mais caro na conta de luz e eu ia ter um produto que ilumina menos. Aqui eu tenho um produto que ilumina mais e que gasta menos na conta de luz. Então é muito importante eu olhar esses 2 parâmetros. É lógico que existem outras coisas que são importantes olhar numa lâmpada ou em qualquer dispositivo de iluminação. A vida útil, né? Hoje, ainda bem, o Inmetro regulamentou as lâmpadas de LED, que antes, para quem lembra de 8 anos, 10 anos atrás, lâmpada de LED que custava 50, 60 reais, dava 2 semanas, ela estava piscando, já não prestava mais ou escurecia. Por quê? Porque não existia uma regulamentação do Inmetro. Hoje, lâmpadas LED já existe isso. Então, todo aquele monte de tranqueira que existia aqui no mercado brasileiro desapareceu e ficaram lâmpadas que pelo menos atendiam um mínimo de requisitos de qualidade do Inmetro. Daí para cima, aí depende da marca decidir. Eu quero ter um produto de melhor qualidade, o meu produto vai beirar aqui o mínimo do Inmetro, né? Então, você tem que ver isso. Então, mesmo assim, existem muitas diferenças. Então, por exemplo, mais para frente eu vou mostrar para vocês a lâmpada T5 nossa, né? Que um dos grandes diferenciais dela, a vida útil da nossa lâmpada T5 é de 50 mil horas, enquanto todos os outros concorrentes trabalham com 25 mil horas. 25 mil horas é o mínimo exigido pelo Inmetro. Aí você vai lá e compara. A lâmpada LED Vence é um exemplo totalmente esporádico, tá? Mas, vamos supor, a lâmpada LED Vence custa R$120 e a lâmpada do concorrente custa R$110. Da LED Vence é mais caro, vou comprar a do concorrente. Aqui, olhando, potência é igual, fluxo luminoso é igual, vamos supor que as especificações das lâmpadas são iguais. Só que a LED Vence é 120 e do concorrente é 110. Mas lembra, da LED Vence são 50 mil horas e do concorrente é de 25 mil horas. Ou seja, por R$10 a mais, num produto de mais de R$100, você vai ter o dobro de durabilidade da lâmpada. Então, na verdade, a lâmpada LED Vence é muito mais barata, se você analisar esses pontos. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer essa avaliação, não olhar só potência, não olhar só fluxo luminoso, não olhar só preço, tá? Então, é muito importante a gente ter todo esse conhecimento para poder especificar aquilo que realmente, a longo prazo, vai nos atender melhor, vai ter o melhor custo-benefício para a gente, para o nosso cliente, né? Enfim. Bom, agora eu quero falar assim, sobre temperatura de cor. Aí eu vou puxar de novo, vou voltar naquele assunto sobre iluminação centrada no ser humano. Por quê? A temperatura de cor da iluminação não é só gosto, né? Isso era algo que eu acreditava antes de trabalhar no mercado de iluminação. Eu entendia isso, né? Que era questão de gosto. Mas não, existem aplicações adequadas para cada tipo de temperatura de cor. Então, para onde é recomendado utilizar uma temperatura de cor mais quente, o branco mais quente, né? 2.500 kelvins, 2.700 kelvins.
Eu vou me restringir agora à aplicação somente pensando no mundo profissional, tá? Então eu vou esquecer o residencial. Vou pensar aqui no nosso mundo que a gente está conversando com o mundo profissional. Onde eu aplicaria cores quentes? Eu vou aplicar cores quentes em ambientes em que eu quero que as pessoas se sintam confortáveis, em que as pessoas se sintam relaxadas. Então, se eu sou dono de um restaurante, e não é qualquer restaurante, um restaurante que eu quero que as pessoas se sintam confortáveis, em que elas fiquem ali por muitas horas, né? Então, um restaurante com um valor um pouco mais caro, que oferece uma experiência um pouco mais diferenciada para os seus clientes, vai buscar esse perfil de iluminação, uma iluminação com um pouco mais baixa intensidade, né? Isso serve para um café, isso serve para lojas de alto padrão, joias, relógios, canetas, sempre vão buscar esse padrão, então, de uma iluminação com uma temperatura de cor mais quente e um pouco menos intensa, né? E dá destaque, claro, para aquilo que é importante. Então, no restaurante, dá-se destaque para a mesa em que as pessoas estão comendo, para uma loja, né? Que nem essas lojas de produtos de alto padrão, dá-se destaque para os produtos, para as vitrines, para as joias, para os relógios, para um bar, eu vou dar para a mesa ou para o meu balcão de atendimento, se é isso que eu quero destacar, para a decoração, mas eu vou buscar uma temperatura de cor que deixa as pessoas mais confortáveis. E a cor fria, onde que eu vou aplicar? Eu vou aplicar onde eu preciso que as pessoas se mantenham alertas e que eu preciso que as pessoas se mantenham um nível de concentração e produtividade muito elevada, né? Então, vamos lá num depósito em que eu quero que as pessoas tenham cuidado, porque num depósito é muito perigoso, tem empilhadeira, tem caixa para tudo quanto é lado. Então, eu preciso que as pessoas estejam sempre atentas, sempre alertas, para evitar tipo de acidente, para evitar erro na separação dos produtos. Então, um depósito, uma fábrica, um escritório, hospital. Então, a temperatura de cor, ela é muito importante para cada tipo de aplicação. Agora, vamos entrar no mundo perfeito, no mundo ideal. Tanto no hospital, quanto numa loja. O que eu quero que as pessoas, o que eu quero que aconteça é que a modulação da temperatura de cor ocorra de acordo com o horário do dia. Eu quero que quem que nunca reparou nisso, amanhã comece a reparar. Se você acorda bem cedinho, umas 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, repara, quando começar a clarear, qual é a cor da luz do sol. Ele é bem alaranjado, né? Ele é um amarelo bem escuro. Essa é a temperatura de cor mais quente. Meio-dia, como é que é a temperatura de cor? Como é que está a iluminação, né? Está bem branco, está uma cor bem, um branco bem frio, né? Ele chega mais ou menos ali entre os 5 e os 6 mil kelvins. E no final da tarde, agora mais ou menos, você dá uma olhadinha, bom, aqui na minha casa está nublando, está bem nublado que estava chovendo, mas normalmente no dia que o sol está limpo, como é que está o céu, né? Ele está laranjado também, porque a temperatura de cor da luz do sol, ela é mais quente, é um branco mais quente. E por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente conseguir desenvolver projetos, tanto na fábrica, tanto no café, tanto no restaurante, em que a temperatura de cor do branco acompanhe essa modulação ao longo do dia, vai ser o que vai fazer melhor para a saúde das pessoas, porque isso tem tudo, como o nosso corpo reage, a intensidade de luz e a temperatura de cor está muito relacionado com a produção de melatonina do nosso corpo e também com o nosso ciclo de sono, tá? Então, eu posso ter uma modulação de cor, mas é lógico que numa indústria, numa fábrica, num depósito, eu vou ter essa modulação de cor, um branco mais quente, depois um branco bem frio e depois um branco mais quente, eu vou ter isso puxado mais para uma faixa do branco mais frio, né? Eu vou trabalhar entre 4.000 e 6.500 kelvins. No restaurante, eu não vou trabalhar nessa mesma faixa de modulação. Eu vou trabalhar numa faixa de modulação de um branco mais quente, de 2.200 kelvins até 3.500, 4.000 kelvins. Mas ainda, se eu conseguir fazer essa modulação, é o mundo perfeito. Na sua casa, por exemplo, eu aqui no home office, eu tenho algumas lâmpadas inteligentes, né, da LEDVance, que eu posso fazer todo esse controle de temperatura de cor. E eu faço isso de manhã, independente se eu liguei ou se a programação ligou automaticamente. Ele vai acender com um branco bem amareladinho.
Meio-dia ele está com branco bem frio. Agora, nesse momento, ele já voltou para um amarelo um pouco mais quente, com uma intensidade um pouco mais baixa também. Então, na minha casa, isso é perfeito, porque é o mesmo ambiente em que eu tenho lazer, é o mesmo ambiente que eu trabalho. Então, se eu conseguir ter essa modulação que reproduz exatamente a temperatura de cor do sol, é o melhor para as pessoas, tá bom? Bom, IRC. Então, agora a gente vai falar sobre a temperatura. Falamos sobre a temperatura de cor, agora vamos falar de IRC. Ah, Fabrício, para ter um bom IRC, tem que ter temperatura de cor 4.000 kelvins. Mentira isso, não é verdade. IRC não tem nada a ver com temperatura de cor. É lógico que quanto mais próximo a temperatura de cor do Sol no meio-dia, mais fácil de eu conseguir ter uma boa reprodução de cor, né? Que é o índice de reprodução de cor, que é o famoso IRC. Mas para quem não está entendendo o que eu estou falando, o que é o IRC? O IRC é um índice que mostra... Deixa eu tirar minha câmera daqui, porque eu estou bem em cima da barrinha. Vou colocar aqui para cima. O índice de reprodução de cor é um valor, né, como se fosse a corrente, como se fosse a tensão, como se fosse a potência da lâmpada, que diz o quanto aquele dispositivo de iluminação tem a capacidade de reproduzir a cor real de um objeto. Então, se eu pegar aqui, vou pegar essa minha caneta aqui, a laranja. Se eu pegar essa minha caneta no sol, meio-dia, eu vou ter uma percepção do tom de laranja dessa caneta. Se eu chego num local de iluminação artificial e olho essa mesma caneta, eu vou ter vai ter uma variação da minha percepção dessa temperatura, dessa cor, né, da cor dessa laranjado. Por quê? Porque as lâmpadas não têm um IRC perfeito, né? As lâmpadas que tinham IRC perfeito, que reproduziam exatamente igual à luz solar, são as lâmpadas aquelas antigas que eu falei, né, que minha mãe pediu para eu comprar quando eu era criança, que são as incandescentes. Elas tinham IRC 100. Se a lâmpada tem IRC 100, é porque ela reproduz exatamente a cor do sol. Hoje, o produto comum, né, o mais comum que a gente encontra no mercado, são lâmpadas de IRC 80. Então, essas que eu tenho em casa são lâmpadas de IRC 80, é o que a gente encontra mais comum no mercado, tá? Mas se eu preciso se eu tenho uma aplicação, principalmente em aplicações profissionais, né? Na minha casa não faz sentido eu ter uma iluminação com IRC alto, IRC 90, 95, 97. Porque não faz sentido. Eu vou pagar muito mais caro num produto e não tem necessidade disso na minha casa. Eu não preciso saber o laranja perfeito dessa caneta na minha casa. Agora, se eu estou trabalhando, se eu sou proprietário de um hortifruti, eu vendo frutas e legumes, e eu faço questão que os meus produtos, os produtos que eu ofereço para meus clientes, são produtos de alta qualidade, então eu só compro produtos bem selecionados, frutas muito bem selecionadas, legumes muito bem selecionadas. Eu quero que as pessoas que entram na minha loja para comprar, para consumir o produto, consumir o meu serviço, que eu quero que eles percebam como é boa a qualidade do meu produto. Então ali eu vou colocar a iluminação com o melhor IRC possível, com IRC que vai reproduzir a melhor, vai dar aquela melhor aparência para os meus produtos. Por quê? Porque aí a pessoa ela vai olhar e falar, nossa, olha que banana bonita, olha que laranja bonita, eu vou comprar. Então é muito importante para mim isso, nesse caso. Existem outros casos que também é muito importante você ter um IRC alto, a não ser o hortifruti. Eu vou falar daqui a pouco. Eu vou dar alguns exemplos e também vou mostrar para vocês onde vocês conseguem consultar essas informações, né? Recomendações de temperatura de cor, intensidade, né? Então, quantidade de lux e em cada local de aplicação e a temperatura também. Só um minutinho, só que eu mandei uma mensagem aqui no WhatsApp, só para você dar uma olhada, tá bom? Obrigada. Ah, tá bom. Bom, vamos lá. Vou ver de novo minha câmera aqui. Bom, então, qual que é a recomendação para se fazer um bom projeto de iluminação? Identificar a área a ser iluminada, então o que eu quero iluminar, como eu quero iluminar, a quantidade de luz que eu preciso nesse ambiente. Isso vai ter naquele documento que eu falei para vocês, né, que eu vou mostrar onde consultar.
selecionar o tipo de dispositivo. Então, para cada tipo de aplicação, eu tenho dispositivos diferentes. Então, eu tenho lâmpadas lineares, eu tenho lâmpadas comuns de alta potência. Então, para cada tipo de aplicação, existe um tipo de dispositivo adequado, né? E definir um sistema de controle, que nem eu falei, que é bacana a gente conseguir controlar, não simplesmente ligar, mas controlar para conseguir ter uma melhor eficiência do dispositivo, do sistema de iluminação. Então, dimerizar para, num determinado momento do dia, eu não preciso ter 100% da minha iluminação acesa, então eu posso dimerizar para consumir menos energia, gastar menos energia, para ter mais eficiência energética, ou nublou, né? Geralmente meio-dia eu apago a luz totalmente, porque a iluminação natural é suficiente, mas está nublado, está chovendo, então ficou escuro. Eu preciso que, se eu puder ter um sistema que consiga detectar isso automaticamente e acender também, seria muito bacana. Então, que nem eu disse, existem documentos, né, normas, em que a gente pode consultar para ter para ter guias, para terem o que a gente precisa fazer para cada tipo de situação. Então, por exemplo, aqui na NBR 8995, né, vocês podem consultar no site da ABNT. Existem várias situações aqui, a gente colocou 3, mas existem várias situações que diz qual é o fluxo luminoso recomendado em cada situação, né? Então, por exemplo, uma área de inspeção é recomendado se de ter de 500 lux a 1.500 lux. Lux é a quantidade de luz que bate na superfície. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma área no escritório, o recomendado é 500 lux na mesa. Então, eu ponho o meu luxímetro, que é o dispositivo que mede a quantidade de lux, em cima da mesa e ali tem que bater 500 lux. Então, essa é a recomendação de acordo com a norma NBR, né? Então, fabricação e montagem de 2.000 a 1.500 lux. Pô, Fabrício, por que tem essa diferença tão grande, né, de 200 a 1.500? É porque depende muito do tipo de fabricação, tipo de montagem, e isso está detalhado na norma, tá? Então, por exemplo, uma linha de montagem em que ela é 100% automatizada, eu só tenho algumas pessoas que estão na linha de montagem para inspecionar e elas não interagem de fato na linha de montagem, eu posso ter uma iluminação de 200 lux. Mas 1.500 lux é quando é uma montagem totalmente manual. Tá bom? E, depósito de armazém é a mesma situação. Aí também tem uma outra regra que agora vem do Ministério do Trabalho, que são normas trabalhistas. Aqui está se dizendo são normas técnicas. Aqui são normas trabalhistas. Então aqui, se você não atender essa norma trabalhista, você pode ter algum bloqueio na sua operação do seu cliente, né? Então, por exemplo, uma sala de atendimento, aqui eles falam sobre IRC também, não só de Lux. Então, aqui, uma sala de atendimento é recomendado ter um IRC 90 e um Lux 500. Por quê? Por que IRC 90 com médico? Lá no Hortifruti eu entendo, porque eu quero ver a cor bonita da maçã, mas por que com atendimento de médico tem que ser IRC 90? Porque imagina se você vai num dermatologista, você tem uma mancha na pele e a coloração da mancha da pele pode fazer diferença no diagnóstico. Então, você ter uma reprodução mais fiel é muito importante para essas situações, tá bom? Então, trabalho de precisão também. Aqui, nesse caso específico, é porque esse documento ele é bem detalhista, tá? Nesse caso específico de trabalho de precisão, por que eu preciso de RC 90? Se fosse um trabalho de precisão, mas em que o produto é bruto, eu não preciso ter um IRC alto. Mas aqui era um trabalho de precisão considerando polimento decorativo e pintura à mão. Aí sim é importante ter um IRC 90. Por quê? Para garantir que vai manter a qualidade do produto e vai manter uma qualidade final de entrega para os seus clientes. Rampa de entrada e saída, que é a parte de estacionamento, né? Estacionamento de um local de trabalho. E RC 40, porque tanto faz, não importa se o carro que está entrando, qual que é o vermelho, só preciso ver que tem um carro entrando. Tá bom? Então esse aqui também é um documento, né? É o NR17, e é o anexo específico sobre a parte de iluminação, que é o NHO11, vocês conseguem encontrar no site do Ministério do Trabalho, esse documento. Bom, então, recapitulando, os principais benefícios de se ter uma boa especificação de produtos para um projeto profissional: reduzir custos, aumentar a segurança, né, das pessoas que estão trabalhando e a produtividade,
garantir um nível de qualidade do produto a ser vendido, do serviço a ser executado, da produção melhor, e também uma melhora na saúde ocupacional das pessoas, que isso também é um ponto muito importante a se preocupar, né? E agora sim, vou entrar de fato no que a LEDVence pode te oferecer, então, de soluções para te ajudar nesses desafios. Então, pensando agora num retrofit de luminárias equipadas com lâmpadas a vapor metálico, né? Então, para quem não se recorda, não conhece lâmpada de vapor metálico, são essas lâmpadas que são muito aplicadas, né? Até hoje a gente encontra muito nesse tipo de luminária, né? Então, é uma lâmpada que colocava aqui dentro dessa luminária para esse tipo de aplicação, para aplicação de galpões, de fábricas, né? Que nem a gente consegue ver aqui na imagem. Hoje, a gente não trabalha, a gente tem, lógico, ainda mantém um pouco desse produto, mas a gente quer evoluir, a gente quer ir para o futuro, a gente quer ter mais eficiência, a gente quer gastar menos energia e entregar o mesmo resultado de iluminação. Então, o que a gente tem para oferecer? Lâmpadas de alta potência de LED. A gente tem 3 modelos. Esse é o primeiro, é a lâmpada bulbo. Ela é recomendada para aplicações, né? A gente vê aqui que o fluxo luminoso dela é de até 4.000 lumens, né? A gente tem 3 modelos, o maior é de 4.000 lumens. Quais as aplicações dela? A gente tem para aplicações para oficinas, então uma oficina mecânica, galpões pequenos, então aqui, como o fluxo luminoso dela não é tão alto, ela não consegue ir em aplicações de pés direito muito elevados. Então, para galpões pequenos, ela vai muito bem. Para aplicações em garagens, garagem de prédio, garagem de supermercado, garagem de shopping. Para academias, né, geralmente as academias hoje elas estão aderindo muito a se instalarem dentro de galpões pequenos, né, de pequenas fábricas antigas que fecharam, estão abrindo academias, esses boxes de crossfit, de academia funcional, e pequenas fábricas, né, que nem a imagem que a gente está encontrando aqui. Um grande diferencial do nosso produto em relação aos produtos que a gente encontra é a alta eficiência, né, aquilo que eu já tenho falado, né. Então, além de ser um produto que vai substituir aquele produto antigo que aquecia, que gera risco porque eles possuem mercúrio, né? O mercúrio foi banido no Brasil, não só no Brasil, em vários outros países do mundo foi banido, lâmpadas com mercúrio, né? Então não vão ser mais possível encontrar aquela lâmpada antiga. A gente também está oferecendo uma eficiência altíssima, então é uma lâmpada de 12 watts que ilumina igual uma lâmpada que antigamente era de quase 1.000 watts. Então, é muito importante a gente ter essa evolução de tecnologia. Aí agora eu vou para a minha próxima família de lâmpadas de alta potência, que é essa T-shape, que a gente chama. Você vê aqui que o fluxo luminoso dela é muito parecido com o anterior, ela é de 4.700 lumens, né? A nossa maior, também base E27. Aí então, pô, Fabrício, então qual que é a diferença entre essa lâmpada, né, a T-shape, com a bulbo? Ela é simplesmente o formato, né? Como a gente está falando de aplicações de retrofit, a gente tem formatos de luminárias diferentes. Então, por questões de conseguir encaixar a lâmpada, às vezes a gente tem algumas diferenças, diferenças nas luminárias. Então, o ideal, a gente tem 2 modelos, porque às vezes um modelo não é o ideal para encaixar no retrofit de luminária que já existe. Então, eu estou tirando uma lâmpada tradicional antiga e eu vou colocar essa lâmpada no local, tá bom? Essa aqui também é uma lâmpada de alta eficiência, 135 lumens por watts, mas a aplicação é muito semelhante a essa outra aqui, tanto é que os exemplos são exatamente os mesmos. Aí agora a gente vai subir um pouco mais a potência da lâmpada, que é agora lâmpada de base E40. A base E40, para quem não sabe, é bem parecido com aquela base que aquela rosca de lâmpada que todo mundo tem em casa, só que ela é um pouco maior. Ela é maior porque são para lâmpadas mais robustas, né? Então agora a gente está falando de um fluxo luminoso de até 12.000 lumens, né? Então é uma lâmpada que tem um fluxo luminoso 3 vezes maior, uma capacidade de iluminação 3 vezes maior do que os outros 2 modelos. Para que eles servem? Basicamente a mesma coisa, só que aqui a gente está falando de um pé direito maior. Então, galpões de médio e grande porte, operações industriais de maior porte, né? Então não é uma pequena fábrica, já é uma fábrica grande. Grandes centros de distribuição, então se eu tenho um depósito muito grande, um estoque muito grande, essa lâmpada ela é o ideal para esse tipo de aplicação. Galpão de aeroporto, então tudo que tem um pé direito muito elevado, essa lâmpada, a gente já começa a trabalhar com essa lâmpada.
vale notar, essas 3 lâmpadas, como a gente está falando de aplicações estritamente industriais, coisas muito brutas, a gente está falando de 6.500 kelvins, então a gente está restrito nessa temperatura de cor, né, que nem eu falei lá na aplicação industrial, e o IRC 80 padronizado. Agora vamos pensar, então, em outro tipo de situação, num estacionamento coberto. Se eu tenho um estacionamento coberto, né, por exemplo, um shopping, um supermercado, como que eu faço a iluminação desse ambiente? Né? Antigamente, muito utilizado essa lâmpada tubular com esses reatores. Hoje a gente substituiu pela mesma lâmpada tubular, só que agora ela é de LED. E a grande vantagem, ela não necessita de reator, então eu ligo ela direto na energia. Então, quando eu vou fazer a substituição da lâmpada fluorescente, essa lâmpada aqui, eu preciso fazer uma adaptação na luminária, porque a luminária, ela vem com driver. Dentro da luminária eu tenho esse driver. A lâmpada LED não precisa desse driver. Né? A lâmpada LED ela é ligada direto na energia. Que essa é um grande benefício, porque esse driver era algo que tinha um custo mais elevado e eu precisava fazer a manutenção. Na manutenção não é fácil, não é simples de fazer, né? Eu preciso abrir a luminária, trocar o reator. A lâmpada LED hoje não, eu só tiro e encaixo outra no local. Então ela é muito mais fácil de fazer a manutenção, a vida útil dela é muito maior, né? Então essa é uma lâmpada de 25.000 horas, 3 anos de garantia, então é um produto muito mais, com uma qualidade muito superior e também com uma eficiência muito maior. Então, se vocês verem aqui, antes era 18 watts a lâmpada, 18 e 36 watts os modelos padrões, e hoje a gente reduziu pela metade, 9 e 18 watts, e eu estou percebendo já que em breve a gente vai reduzir isso, acho que talvez para uns 7 ou 8 watts, e 16 watts, 14, 15, 16 watts também. Fabrício, essa lâmpada serve só para estacionamentos? Não, de jeito nenhum. A gente vê muita aplicação em escritório, cozinhas, profissionais residenciais também, garagens residenciais, estacionamentos, garagens de prédio, áreas de circulação, então se eu tenho um corredor, subsolo comprido, laboratórios, mas a lâmpada de tubo, ela é um coringão, assim, né? Ela atende muitas aplicações para lojas, né, lojas de departamento. Tem uma loja de departamento, uma das maiores do Brasil, comprou muito dessas lâmpadas com a gente para fazer, né, através de parceiros, para fazer esse tipo de instalação. Então, é uma lâmpada muito, muito utilizada, muito coringa, e ela é bacana para ser inclusa também com luminárias, por exemplo, uma luminária hermética, que nem essa imagem aqui, né, que em ambientes que são necessários, por exemplo, uma cozinha ou uma indústria alimentícia, ela é obrigatória por norma ter uma luminária hermética, que é uma luminária que sela toda a lâmpada dentro de um invólucro. Aí também a gente tem agora a T8HO, que é uma T8 normal, uma lâmpada tubular, só que ela é de 2,40 metros, com fluxo luminoso muito maior, né? 4.000 lumens, enquanto aqui era até 2.000 lumens. Então, ela é literalmente o dobro de fluxo luminoso e é o dobro de tamanho também. Aqui são para estacionamentos de um porte maior, para uma área de circulação muito grande, para um local em que eu quero fazer uma iluminação por tubos, e é uma área muito grande, eu uso esse tubo para reduzir o ponto de instalação, para reduzir o custo do projeto, né? A execução do projeto e também material, porque vai ter menos soquete, vai ter menos emenda, então questão de mão de obra reduz bastante também. Tá? T5, né, a lâmpada T5 é uma lâmpada tubular de alta eficiência, que nem eu comentei há um tempinho atrás. A nossa lâmpada T5, ela tem um grande diferencial, né, 2 grandes diferenciais no nosso portfólio de T5 em relação ao mercado. A temperatura de cor, né, então a gente tem muitas variações, 3.000, 4.000, 6.500, que o mercado se restringe geralmente a 4.000, 6.500 somente, e a gente tem 5 anos de garantia, e a gente garante 50.000 horas, enquanto todo o mercado geralmente oferece de 2, 3 anos de garantia e 25.000 horas, que é o produto mais padrão, que é muito o que o mercado segue, né? Não só a LED Vence, mas o mercado segue muito esse padrão na lâmpada T8, que é um produto mais básico. Mas quando a gente entra na lâmpada T5, que é um produto de alta eficiência, desde a época, né, a gente herdou essa característica da época das lâmpadas fluorescentes. A lâmpada T5 sempre foi vista como uma lâmpada de alta eficiência para um uso muito mais profissional, né?
a gente acredita que faz sentido manter esse mesmo característica. Então, a nossa T5 oferece 50 mil horas e 5 anos de garantia, né? E também tem o selo Procel, que é um selo que garante que é um produto de alta eficiência, que tem um baixo consumo energético e que tem uma alta durabilidade. Aqui é um videozinho que está disponível aí nos arquivos para vocês. Depois eu explico mais no finalzinho como acessar. Mas aqui do lado vocês vão ter uma barrinha que vai ter escrito Files. Ali vocês vão ter o vídeo para vocês baixarem se vocês quiserem. Mas o que esse vídeo mostra? Ele mostra uma película de proteção. Então a lâmpada T5 e a lâmpada T8HO, né, aquela compridona, eles possuem uma película de plástico. Além de serem de vidro, que o de vidro é muito mais ecológico, ele é reciclável, ele tem vários benefícios que o plástico não tem, mas ele tem um grande malefício, que ele quebra, né? E então, o problema da lâmpada quebrar é o risco das pessoas, de machucar alguém. Então, a gente adicionou uma película de plástico, como se fosse um filme do vidro do carro, para proteger esse vidro. Então, num caso de impacto, de uma queda, e ela quebrar, o caco de vidro fica tudo dentro da película de plástico para garantir que não vai ter nenhum tipo de risco para as pessoas que frequentam aquele ambiente. Agora vamos lá, para um pouquinho mudar um pouco o cenário. Então a gente falou bastante sobre industrial, a gente veio por um intermediário lá falando de garagem, corredores, depósitos. Agora a gente vai falar um mundo um pouco mais próximo do nosso dia a dia. Então, uma recepção. Aqui a gente pode pensar em recepção de hotel, restaurante, de um consultório de médico, de uma empresa, né, de uma empresa, ou de uma própria recepção de uma indústria. Aqui é um ambiente que é o cartão de entrada da sua empresa, do seu negócio. Você quer que as pessoas sejam bem recebidas, você quer que as pessoas tenham uma boa sensação quando elas chegam nesse local. Então é importante que a gente tenha produtos que reflitam isso. Então a gente tem produtos para isso que você pode pensar, pô, isso não me parece uma aplicação profissional, né? Eu, pelo menos, quando penso em profissional, minha cabeça vai direto na indústria. Mas também tem essa aplicação hoteleira, restaurante, são locais profissionais que exigem um tipo de atenção diferente. Então, eu preciso de uma iluminação mais cênica, em que eu vou dar destaques, que eu preciso criar sensações. E, para isso, tem as lâmpadas refletoras, de LED, que vieram para substituir diretamente as lâmpadas tradicionais, as halógenas refletoras. Vocês podem até reparar que é algo que a gente busca muito no nosso portfólio, reproduzir o máximo possível igual o design e o fluxo e o fecho de luz, né, o efeito de luz no que era antigo. Por quê? Para que você consiga fazer essa transição da iluminação convencional, tradicional, aquela tecnologia ultrapassada, para a tecnologia LED, sem ter que decidir, eu fico com a tecnologia antiga, que é bem bonita, ou fico com a tecnologia nova LED, só que feia, né? Que a gente tinha que fazer essa escolha. Então, a gente não quer que vocês façam escolha, por isso a gente trouxe a tecnologia LED com um design que se assemelha muito ao design das lâmpadas tradicionais. Quando que eu vou utilizar isso, né? Quartos de hotéis, que nem essa imagem, uma recepção igual à imagem anterior, você vê aqui que são vários pontinhos, várias lâmpadas focais, né? A lâmpada spot, que é esse tipo. Sala de espera, restaurantes, que nem o exemplo que eu dei lá no começo, né? Então não só a temperatura de cor, mas também como a lâmpada deve ser, né? Restaurantes, ambientes mais aconchegantes, eu quero lâmpadas de ângulos mais fechadas. Ambientes que eu preciso mais de atenção, mais de concentração, eu quero uma iluminação mais difusa. A lâmpada bulba HO, T-shape, a lâmpada tubo, são lâmpadas com iluminação mais linear, né? Mais difusas. Essas lâmpadas, elas têm um ângulo, uma iluminação um pouco mais concentrada. Isso traz uma sensação mais de conforto, tá? Então, que nem aqui um resumão, é a iluminação cênica. A refletora, qual que é a diferença da R111 com a R70? É o fluxo luminoso e o tamanho da lâmpada, tá? Então, a aplicação é muito semelhante, mas aqui eu vou ter um fluxo luminoso maior e ela é um pouquinho maior, né? A R111 é o diâmetro dela, o 111, enquanto o 70 é o diâmetro dela, então ela é um pouquinho menor. Aplicações são muito semelhantes. E aqui a R111 de RC90, aqui que entra. Então,
Aqui eu vou usar lâmpadas para um local em que eu não necessito ter uma boa reprodução de cor, né? Lembra que eu já falei isso para vocês. Aqui essa lâmpada a RC111 e a RC90 são lâmpadas que eu vou utilizar em locais em que eu preciso que a cor seja muito bem reproduzida. Então eu coloquei até alguns exemplos aqui. Provadores de loja, tá? Não vai colocar em cima da cabeça da pessoa, mas você quer fazer um local bonito, cênico, põe uma iluminação que ilumine bem a pessoa, que não faça sombras no rosto da pessoa, mas põe iluminação, mesmo as lâmpadas auxiliares, ponham lâmpadas de alta IRC, por exemplo, essa IRC90, tá? Então, lojas e vitrines de joias, roupas, veículos, móveis, tudo aquilo que eu estou vendendo, né, em que eu estou querendo exibir um produto para que a pessoa se interesse em comprar, é legal a gente ter um alto índice de reprodução, tá? E aí a gente começa a aproveitar esse gancho para pular para showroom, né, para exemplos de aplicações de showrooms. Então, o que a gente tem de solução? A gente tem essa lâmpada, que é a Para 30 HCI. Essa lâmpada, ela tem um fluxo luminoso muito elevado e ela é muito boa para ser aplicada nesses tipos de luminária. Então, eu consigo usar, se vocês repararem, tem muito isso aplicado em lojas de departamento, em supermercados, na parte de hortifruti, em showrooms, principalmente em lojas de carro, que tem um pé direito um pouco mais elevado. Então, ela tem uma aplicação muito semelhante às lâmpadas refletoras anteriores, né? Só que aqui ela é uma aplicação com um pé direito mais elevado, que exige um fluxo luminoso mais elevado, tá? E aí, lógico que também tem a opção com IRC alto para valorizar o produto que está sendo exibido, né? Na vitrine, na exposição ali. E aqui, só para vocês saberem, a gente também, não só lâmpadas, a gente também tem luminárias. Eu quis mostrar que a gente tem luminárias para todas essas lâmpadas refletoras que a gente tem disponível, que eu apresentei aqui para vocês. E também, profissionalmente, é importante decoração. Eu vou passar muito rápido aqui, porque eu já acabei me estendendo um pouco mais do que eu me devia. E esse portfólio aqui, apesar de parecer, isso não é profissional, eu quis pôr porque ambientes profissionais também têm decoração. E é importante a gente saber que existem possibilidades diferentes. E aqui eu quero só mostrar como é grande essa possibilidade. Essas são lâmpadas de LED, para quem não conhece, lâmpadas com uma tecnologia de LED de filamento. Então é um fiozinho de LED que imita aquelas lâmpadas antigas, né? Então a gente tem a aparência e toda aquela beleza de design que a lâmpada antiga tinha, só que na tecnologia LED, com todo o benefício de redução de consumo de energia. Então aqui, bem rapidamente, porque vocês vão receber essa apresentação, eu quero mostrar o que a gente tem de portfólio disponível. Olha quantas opções, né? Então tem esse que é a Vintage, que é a nossa primeira linha, a original. Aí a gente adicionou com um filamento clara, que é para imitar bem mesmo aquelas lâmpadas antigas. E aí tem a Fosca, que é o mesmo portfólio que aqui, só que ela tem um acabamento leitoso, para deixar uma iluminação mais difusa, né? Tinha muita gente que gostava mais dessa lâmpada. Também tem opções dimerizáveis, se eu quero fazer um ambiente um pouco mais intimista. Esse aqui, as versões dimerizáveis é bem bacana. E aqui são as bigs, né? Por que elas são bigs? Porque, por exemplo, essa última da direita, ela é mais ou menos desse tamanho. Então ela é bem decorativa, é uma luminária, é uma lâmpada que a gente fala que é uma lâmpada luminária, porque eu posso simplesmente pendurá-la num bocal e já usar ela como uma decoração. Então, para eu tornar o meu ambiente, minha recepção, meu restaurante, meu quarto de hotel, aquele ambiente em que eu recepciono os meus clientes mais aconchegante, mais atraente, eu posso aplicar esse tipo de produto também, né? E também o exemplo do pêndulo, que é nosso bocal, que vocês vão ver, é um design muito, muito simples. Por quê? Porque quem brilha aqui não é o bocal, a luminária, é a lâmpada. Tá bom?